A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Leon Denis. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Aqui estamos para mais um programa onde falamos de livros, de autores, de ideias, com base em alguns livros e alguns textos que sempre compartilhamos com você, querido amigo que nos ouve. É sempre muito bom poder contar com a sua presença, a sua audiência, apoiando não apenas o programa Café Literário, mas, sobretudo, a Rádio Rio de Janeiro. Nós vamos dar sequência ao tema que nós começamos há alguns programas, falando sobre o processo da ruminação dos nossos pensamentos, como temos falado no material de divulgação desse tema. Não paro de pensar. Só isso já quer dizer muita coisa, não é mesmo, querido amigo? A mente que nunca para de produzir pensamentos e de acreditar neles e se ocupar continuamente, repetidamente, desses pensamentos. Nós estamos tomando por base um texto bem fundamentado de um psicólogo norte-americano, bastante conhecido entre os ouvintes aqui do programa Café Literário, que é o Dr. Robert Leahy. Em uma de suas obras, aliás, em muitas de suas obras, ele fala desse processo da ruminação dos pensamentos. Mas estamos tomando por base, particularmente, o capítulo 8 do livro Vença a Depressão. Ele explica como isso funciona, o que representa o processo de ruminação dos pensamentos, o impacto disso, por exemplo, nos quadros depressivos, mas não apenas, o impacto disso na nossa vida emocional e na própria vida mental. E já começamos a falar de algumas estratégias que podemos utilizar para esse enfrentamento, quer dizer, para lidarmos de uma forma mais construtiva com os pensamentos que se repetem na nossa mente. Ou, de outro modo, lidar com o nosso padrão bastante habitual, bastante frequente, de ficarmos agarrados nos nossos pensamentos, como se estivéssemos num estado de fusão com o pensamento. Por exemplo, dizendo assim: eu sou o que eu penso. Se veio à minha mente uma ideia, um pensamento, isto é um fato, isto é uma previsão, isto é uma realidade concreta. E o Dr. Robert Leahy, seguindo abordagens bem recentes no campo da psicologia clínica, tem nos ensinado que pensamentos não são necessariamente fatos, são eventos no campo da nossa mente. E uma primeira estratégia que podemos utilizar, já falamos sobre ela, é tolerar a incerteza. Segunda estratégia, aceitar a própria ambivalência. O amigo ouvinte pode consultar no canal do Café Literário, no YouTube, os programas anteriores. Hoje nós vamos começar com uma terceira abordagem, com uma pergunta que é feita pelo autor. Você se sentiria melhor tomando a realidade como um fato? Ele coloca fato entre aspas. Do que trata essa pergunta? Ele começa apresentando uma ideia que é muito simples da gente entender, mas não é nada fácil de processarmos isto, aplicarmos isso no nosso dia a dia. Frequentemente nós ruminamos os nossos pensamentos porque não conseguimos aceitar a realidade como ela é. Isso é para a gente avaliar. Como o animal que rumina, que mastiga o seu alimento, nós também fazemos isso, como se, aspas, mastigássemos o pensamento repetidamente. E quanto mais fazemos isto,
pior nos sentimos e será muito menos provável que façamos coisas positivas, coisas que vão trazer algum conforto, algum bem-estar. Então ficamos ali ruminando uma ideia, um pensamento, ou um pensamento sobre uma emoção. Isso também é muito comum. Por exemplo, por que eu senti isso naquele momento? Por que eu tive raiva? Mas por que eu acordei com aquele aperto no peito, uma espécie de angústia? Qual é o sentido disso? De onde vem isso? O que isso significa? Ontem eu não estava assim? O que será que aconteceu? Sim, eu estou lidando com alguns problemas, com alguns desafios, mas não são tão assim, pelo menos alguns deles, tão impactantes ao ponto de eu acordar com essa pressão, com esse aperto no peito. Até porque ontem à noite, quando eu me deitei, e vamos assim, amigo ouvinte, viajando com os pensamentos, e através dos pensamentos, criamos raciocínios diversos, associamos uma coisa a outra, criamos teorias, a nossa mente tem funcionado assim. E isso faz parte de um processo de crescimento, de evolução, vamos colocar dessa forma. Mas o Dr. Robert Leahy nos informa, e vamos repetir, que muitas vezes nós ruminamos alguma coisa repetidamente porque não conseguimos aceitá-la. Mas o que significa aceitar nesse caso? Essa ideia de aceitação, ela precisa ser compreendida porque pode passar uma falsa ideia do que isso verdadeiramente significa no campo dos estudos da psicologia, especialmente a psicologia clínica. Aceitar não é permanecer passivo e parado diante da dinâmica da vida, diante dos problemas, diante da realidade. Aceitar não significa concordar com tudo, aplaudir tudo. Não é isso. Mas o que é então? Quando nós aceitamos a realidade, diz o nosso autor, é como se você dissesse: eu vejo o que é, eu vejo as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Você começa a lidar com fatos e não apenas com desejos. Eu gostaria que tudo fosse assim, mas o que é de fato aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou vivendo? Isso não é dizer que o que você está vendo é justo, é correto. Não é isso. Também não é dizer eu vejo e eu gosto. Também não é gostar. Ou então você vê, sente mágoa, sente uma emoção como a raiva, a contrariedade e nega isso. Não estou com raiva. Não estou magoado. Aceitação não é isso. A aceitação é uma atitude geralmente madura do ponto de vista emocional de encerrarmos dentro de nós uma guerra, uma luta, no sentido de brigarmos com a realidade. E vamos insistir nesse ponto. Não é ver um fato injusto e tentar de alguma forma validar isto ou justificar o que é injusto. Não é isso. Até porque somos seres que estamos num contexto social, situados no tempo e no espaço, construímos uma história, vivemos num cenário de intensas realidades sociais, sociopolíticas, socioeconômicas. A dinâmica da sociedade é muito complexa, há muitos problemas. Temos um longo trabalho para mudarmos os cenários da nossa sociedade, tornarmos essa sociedade mais organizada em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos, para que todos tenham direito a uma vida digna. Então, olhar para a realidade social, com todos os seus conflitos e contradições, e dizer que está tudo ok, isso não é aceitação. Aceitação é quando eu vejo tudo isso e entro num processo interno que não é de luta e não é de guerra, metaforicamente falando. É olhar para o mundo e dizer, é o que temos, mas temos que mudar isso. Temos que transformar essa realidade, cada um do seu jeito, cada um a seu modo, mas precisamos fazer algo. É uma condição interna de compassividade e não de passividade. Há muita diferença. Um exemplo disso pode ser, diante
de tantos conflitos sociais, eu dizer, mas tudo tem um sentido, nada é por acaso, então está tudo ok. Não, nem tudo está ok. Temos um longo trabalho para construirmos um mundo mais organizado para todos, sem exceção, respeitando os direitos e também cumprindo os nossos deveres, mas é agir com equilíbrio, de forma compassiva, com uma visão crítica e não disseminando o ódio e críticas ácidas que não ajudam a transformar o mundo em que nós vivemos. Então a aceitação, voltando mais para uma dimensão pessoal, é quando eu saio dessa guerra interna, mas isso não podia estar acontecendo, porque isso não é justo. Sim, isso não é justo, isso não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo, infelizmente. Então eu preciso olhar para isso e aceitar que isso de fato está acontecendo e que eu posso e devo fazer algo, mas eu preciso aceitar internamente. Porque enquanto eu permaneço na guerra, aquilo transforma o campo da minha mente numa batalha, num enfrentamento muitas vezes agressivo e que de fato, vamos repetir, não ajuda a transformar as realidades sociais. E nas nossas questões individuais, quando passamos por certas situações difíceis, desafiadoras, dizemos assim, e isso pode ativar todo o processo ruminativo no campo da mente. Mas por que isso aconteceu? Eu não posso aceitar. Isso não podia ter acontecido. Afinal de contas, eu sempre me comportei desta ou daquela maneira. Não era para eu passar por isso? Como que aquela pessoa foi capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de agir dessa forma e não ter entendido e não ter alcançado as consequências disso? Como eu não fui capaz de prever esses acontecimentos e evitar tudo? E a mente não para, porque no fundo estamos numa guerra diante de fatos que já estão se dando, diante de uma realidade que já está configurada. Então, quando eu aceito, nesse sentido, nesses termos que estamos aqui colocando com base no autor e em outras leituras, quando eu aceito, eu abrando e posso até eliminar o processo ruminativo. Ele coloca aqui um exemplo muito simples, mas ilustra o que está sendo colocado. Ele diz que quebrou o dedo no ano passado porque o prendeu em uma janela. Doeu muito. E ele diz, eu poderia ter me sentado e ficado ali resmungando. Eu não acredito em como eu sou um idiota por ter prendido o dedo na janela. Isso teria ajudado? Não. Ou poderia ficar repetindo, por que eu? Isso também não o teria ajudado. Então, ao invés de ruminar, fazendo essas perguntas, diz ele, eu tinha de aceitar que sentia dor, que tinha que ir ao pronto-socorro, à emergência, colocar uma tala no dedo, engessar, o que fosse preciso. E tive que aceitar também a digitar com uma mão, enquanto trabalhava num livro, num texto. E eu poderia, diz ele, ruminar ou enfrentar. Então decidi enfrentar. Estava, na verdade, tentando de uma forma penosa escrever o livro, com o dedo quebrado, mas isso me deu a oportunidade de provar do meu próprio remédio, diz ele, e usar o desconforto construtivo e a imperfeição bem-sucedida. Isso é importante para nós refletirmos. A vida não nos oferece condições perfeitas, mas condições úteis, funcionais para crescermos. Isso sem perder de vista uma compreensão crítica da realidade. Mas nos nossos enfrentamentos diários, também não podemos perder de vista a necessidade da aceitação no sentido em que aqui está sendo colocado. É como ele e tantos outros autores nessa linha têm falado. A aceitação é o ponto onde o trabalho possível pode começar. Se você decidir, diz ele, aceitar a realidade tal como é, já tem por onde começar. Eu estou aqui, aonde quero ir? Provavelmente nós já fizemos isso, ele considera. Pensemos, por exemplo, numa situação que nós vencemos, mas à época nós ruminamos muito. Dedicamos horas e dias pensando sobre aquela situação difícil. E hoje isso não mais acontece. Ou conseguimos
resolver, ou então conseguimos aceitar a situação e criamos uma nova realidade, porque precisamos viver no mundo real e não no mundo idealizado, e precisamos prosseguir com a nossa vida. Leonardo Boff diz em uma de suas obras que não somos perfeitos, somos seres da incompletude. Por isso as nossas ações, amigo ouvinte, serão sempre imperfeitas, incompletas talvez, porque temos também muitas limitações. Portanto, brigarmos com uma realidade que nós apenas idealizamos vai nos levar à ruminação, porque a vida é real como ela é, e não é real no campo da minha idealização. Idealização é aquilo que é ideal. Ideal é o que existe apenas no campo das ideias. Portanto, a aceitação parte da realidade e não da idealização. E normalmente quando nós investimos muito, ainda que de maneira automática, no processo ruminativo, é porque em algum momento nós idealizamos alguém, ou algum cenário, ou algum contexto, ou alguma situação, algo do tipo, mas isso deveria ser assim, ou isso teria que ter sido assim, isso é que deveria ter acontecido e não aquilo, e a nossa mente começa a pular de cenas em cenas, de contextos em contextos, e sempre inquieta, gerando muita ansiedade. Portanto, amigo ouvinte, uma boa estratégia para conseguirmos um pouco mais de tranquilidade no campo dos pensamentos é trabalharmos a aceitação neste sentido. Teremos os nossos enfrentamentos existenciais. A vida não pede licença, ela apresenta o desafio. Inclusive do ponto de vista da dinâmica do processo evolutivo espiritual, são esses desafios e esses enfrentamentos que nos impulsionam nessa caminhada, abrindo horizontes, novas frentes. Assim nós crescemos. Como uma planta precisa enfrentar os desafios, a chuva, o sol forte, o sol fraco, a chuva muito forte, a falta de chuva. Precisa enfrentar os desafios do solo para vencer e revelar a sua essência. Nós vamos ter que lidar com tudo isso. E uma boa estratégia é aceitar, no sentido de interrompermos, mentalmente falando, a guerra que habitualmente nós fazemos. Mas isso não podia ter acontecido. Mas as coisas como estão no mundo, isso não pode acontecer. Pode sim. Infelizmente, tanto que está acontecendo, tanta violência, tanta desigualdade, tanto preconceito, são fatos. E o nosso compromisso é mudar isso, um compromisso que não podemos adiar, pensando globalmente e agindo localmente, no seu dia a dia, na sua família, no seu prédio, na sua casa, no seu bairro, no transporte coletivo, no trânsito, onde quer que estejamos. Esse é o local onde teremos que atuar para promovermos a paz, a justiça social, a igualdade de direitos, para que todos possam sonhar com a alegria de viver. Para isso teremos que ter condições sociais, coletivas. Mas, no campo da mente, se investirmos na batalha dos pensamentos, afirmando coisas desse tipo, isso não podia. Não podia mesmo, mas pode, infelizmente. Então, a aceitação é isso. Isso não traz a paz, mas traz o foco para continuarmos o nosso trabalho interno e nos contextos onde nós nos encontramos na vida. A aceitação, uma boa estratégia para lidarmos com o processo ruminativo dos nossos pensamentos e dos pensamentos sobre os nossos sentimentos. Nós vamos ver, amigo ouvinte, em outros programas, outras técnicas, digamos, outras estratégias para lidarmos com o processo ruminativo, porque isso traz à ruminação muito desconforto emocional e uma certa inquietação na mente, se assim podemos falar. Muitas pessoas dizem isso. Nós, inclusive, quando nos percebemos nesse processo, podemos dizer isso. Mas a minha mente não para.
Então eu preciso entender com clareza tudo o que está se passando na minha mente. Por que eu estou pensando isso? Como que esse pensamento se desenvolve na minha mente? Essas perguntas não são muito práticas. É muito difícil encontrar uma resposta clara e transformadora para essas perguntas. O mais importante, muitas vezes, não é entender o conteúdo do pensamento, mas é colocar o pensamento em perspectiva. Como assim? É como se nós pudéssemos olhar para o pensamento e não olhar para o mundo através do pensamento. Há uma diferença aí importante, porque normalmente nós lidamos com o mundo, com as pessoas, com tudo, através do pensamento, como se a nossa mente fosse capaz de dar conta de tudo. Afinal, somos seres racionais, evoluímos focados nisso, e o sentimento fica ali em segundo plano, como se ele atrapalhasse a tomada de decisões. Então ficamos no pensamento e nos distanciamos da vida, com todas as suas realidades, com todos os seus encantos, com todos os seus desafios, com todas as suas belezas, com toda a sua sombra, seus focos de luz. Nós nos distanciamos disso, porque passamos a ver o mundo com as lentes do pensamento. Então queremos entender tudo, queremos fazer tudo perfeito, queremos equacionar tudo no campo da mente, e aí ruminamos. Claro que o pensamento é importante, só que ele não define quem eu sou, como uma emoção também não define quem eu sou. Eu sou muito mais do que isso. E a ideia da aceitação, ela nos ajuda a interromper isso. Não é brigar com o pensamento. Por exemplo, eu tenho que tirar isso da minha mente. Já está fortalecendo. Porque afinal eu estou numa reunião espiritual, eu estou num evento importante que tem uma dimensão espiritual. Eu não podia estar pensando isso. Podia sim. Agora, o que pode mudar é a nossa atitude em relação a esse pensamento. Bom, eu estou num ambiente espiritual, onde aqui todos estamos orando, estamos praticando o bem, estamos diante de textos importantes que elevam a nossa emoção, nos conectam a Deus, mas a minha mente em paralelo produz uns pensamentos que não combinam. Mas isso é a minha mente funcionando. Eu vou continuar no meu trabalho de conexão, de integração, de entrega na oração, para falarmos um pouco do trabalho espiritual. Isso é interessante, é não brigar com o pensamento. E quando olharmos para o mundo com todos os seus desafios, a aceitar neste sentido. Há um texto importante que já falamos aqui várias vezes no Café Literário, inclusive convidando alguns colegas. É aquele livro escrito pelo Dalai Lama e pelo saudoso arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Contentamento. E no capítulo referente à aceitação, que é o capítulo 4, eles dizem uma coisa muito importante, que a aceitação, porque o foco aqui é a realidade social. A aceitação é o oposto da resignação e da derrota. Porque o Dalai Lama, e o arcebispo também o foi, é um incansável ativista da criação de um mundo melhor para todos os seus habitantes. Agora, o organizador do livro, que é um jornalista, escreveu algo bem importante. Mas o ativismo de ambos vem de uma aceitação profunda do que o mundo é. São pessoas engajadas que querem mudar o mundo, mas não atiram pedras nesse mundo. Há uma aceitação profunda do que o mundo é, mas um engajamento social para que o mundo se transforme. Este mundo, como está configurado, não está ok, precisa mudar. Então a aceitação é o início do trabalho. E no campo pessoal, a ideia é a mesma. Todo o trabalho de transformação pessoal parte do ponto em que nos encontramos e com aceitação. Bom, é assim que eu tenho funcionado em termos emocionais, em termos mentais, e é a partir daqui, aceitando a minha realidade,
que eu vou começar a mudar. É uma boa estratégia, porque a nossa vida não é perfeita, a nossa vida não é linear. Vamos ter que lidar com, e já explicamos isso, a ambivalência dos sentimentos, vamos ter que lidar com as incertezas da vida, com os nossos erros, com os nossos acertos, com os nossos desejos, nossos sonhos, nossas contradições e a aceitação profunda disso, que pode aliviar e transformar o processo ruminativo. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.